Graça e paz, irmãos. Esse vídeo é sobre o primeiro capítulo do nosso curso Bem-vindo à Fé, que fala da Bíblia. Eu vou ser bem resumido nessas aulas, que é só para dar uma base. O importante é que você leia a apostila, faça os exercícios e tire todas as dúvidas que surgirem com a gente. A Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A palavra Bíblia significa conjunto de livros, ou biblioteca, ou vários livros. Tanto é que são vários livros, poemas, cartas que foram escritas, juntadas num só volume, dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, 39 livros, o Novo Testamento, 27 livros, juntando os dois, 66 livros que formam a Bíblia Sagrada. Acreditamos que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por cerca de 40 homens e mulheres, 40 pessoas, né? Por cerca de 1.600 anos, perdoe-me, 1.600 anos. A palavra Bíblia significa, a palavra testamento significa aliança, contrato, tratado, ou seja, Antigo Testamento era a antiga aliança que Deus tinha com os homens, o Novo Testamento é a nova aliança, o novo contrato, o novo tratado que Deus tem com os homens. A Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, é a própria palavra de Deus, o tema central da Bíblia é Jesus e na Bíblia contém a nossa regra de fé. Então é muito importante você ter o hábito de ler a Bíblia, é muito importante você ter o hábito de buscar o conhecimento bíblico para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é a vontade de Deus para o seu povo. Então nós temos ali Gênesis, que fala da criação, nós temos toda a história do povo judeu, nós temos os períodos em que eles foram exilados, foram escravizados, foram libertados por Deus, o período dos reis, período dos profetas, nós temos o nascimento de Jesus, que começa ali no Evangelho, nos Evangelhos, nós temos a criação da igreja, nós temos todas as cartas paulinas e as cartas dos outros apóstolos e concluindo com o Apocalipse, que é o fim dos tempos, a revelação do fim dos tempos. Esse é um resumo básico do que é a Bíblia, do que significa a Bíblia, a importância da Bíblia. E leia a Bíblia, leia o capítulo 1. Qualquer dúvida que surgir, estamos à disposição para tirá-la. A ideia é serem vídeos bem rápidos, bem curtos, que é para apenas te ajudar naquilo que você pode fazer por você mesmo, que é buscar conhecimento. Leia a Bíblia, leia a apostila e tire as suas dúvidas. Amém? Deus abençoe. Já já a gente posta a partir do capítulo 2, do 3 e assim por diante. Que Deus abençoe os seus estudos. Graça e paz, irmãos. Vamos para o capítulo 2, que fala do amor de Deus. Deixa eu ler um versículo aqui para vocês, que está lá em João capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo esse capítulo vai girar em torno dessa passagem bíblica. O que Deus ele fez ou ele desejou fazer por nós acerca desse versículo aqui que nós acabamos de ler. Primeiro, Jesus ele foi dado por Deus. E ele era o filho unigênito de Deus, ou seja, o único de sua espécie. Deus ele olhou para a humanidade e não viu ninguém que pudesse levar sobre si todo o sofrimento da humanidade. Então, Deus ele encarnou na forma de Jesus, o seu único filho, o único de sua espécie. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus por adoção. Ele é o único de sua espécie, gerado do próprio Deus, ou seja, a natureza de Jesus é uma natureza divina. Vamos falar isso mais para frente quando falarmos de Trindade. Mas
Jesus, ele morreu por todos, mas todos recebem o sacrifício de Jesus? Não. É importante que você receba o sacrifício de Jesus, aceite o sacrifício de Jesus, para que a morte dele seja em seu favor. Então, todos aqueles que recebem e aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, quando você aceita Jesus, você recebe o sacrifício de Jesus, você recebe e aceita o fato de que ele morreu por você. A partir do momento que você aceita que Jesus morreu por você, pela sua vida, pela remissão dos seus pecados, ele morreu em seu favor, você recebe a vida eterna em razão disso. Aqueles que não recebem o sacrifício de Jesus, não aceitam o sacrifício de Jesus, não têm Jesus como o Salvador da sua vida, como o morredor, aquele que morreu em favor da sua vida. Logo, não tem a vida eterna, perece. O amor de Deus, não pode ser resumido. É um amor sacrificial. O amor de Deus é um amor infinito, um amor sobrenatural, além das nossas compreensões. Deus, ele decidiu criar o ser humano e decidiu amá-lo incondicionalmente. Então, nós somos beneficiados por esse amor incondicional. Deus, ele nos ama independente de quem nós sejamos. Então, o amor de Deus, ele nos alcançou primeiro. Deus, ele nos ama. Independe de nós, isso é a graça. Você, mesmo não sendo merecedor, mesmo você não fazendo por onde, Deus, ele te ama. Nós temos que honrar a Deus como reconhecimento, como contrapartida desse amor. Deus, ele nos ama e a forma como nós o amamos de volta é através da nossa obediência. Então você conhece a Bíblia, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, e você a obedece. A partir do momento que você obedece a palavra de Deus, você corresponde ao amor de Deus, que veio primeiro do que o seu. Então o amor de Deus é isso aí, é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor eterno, imedido, inexplicável. Ele decidiu nos amar e nós temos que retribuir com nossa obediência. Então, espero que você possa dar uma lida nesse capítulo 2, que você possa tirar as dúvidas com a gente. Se ler algum versículo, alguma coisa que gere alguma dúvida, nos procure e tire essa dúvida com a gente. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar aqui o capítulo 3, a lição 3, o pecado. É a última lição de hoje. Amanhã a gente vai estar postando novos vídeos. O pecado. O pecado, ele é uma realidade. O Deus, ele criou o homem e Deus sabia de todas as coisas, sabia que o homem iria pecar. Então Deus já criou o antídoto para o pecado, que é Jesus. Sendo que o pecado, que foi a desobediência de Deus, do homem a Deus, o homem desobedeceu a Deus, ordens diretas. Deus, ele deu uma ordem a Adão: poderás comer de todos os frutos do jardim, menos daquele ali que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente morrerás. Adão comeu juntamente com sua mulher, sendo levado pela serpente, a esse fato horrível da história da humanidade. Questão é que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. A partir do pecado do primeiro homem, o pecado ele entrou na humanidade, entrou no homem, então todos nós somos pecadores. Nascemos a partir de Adão, logo todos nós nascemos pecadores. Enquanto da nossa infância nós somos inocentes. A partir do momento que você atinge uma determinada idade, uma determinada maturidade, você passa a ter ciência do que é certo e o que é errado. Desde as coisas mais bárbaras, como a pessoa que mata, a pessoa que rouba, estupra, faz terrorismo, trafica drogas, se prostitui, ou das coisas mais simples, como contar uma mentirinha, causar uma intriga, se irar, enfim, todos nós pecamos.
Você, ao longo da sua vida, cometeu inúmeros pecados. E esse pecado causa separação entre nós e Deus. Nós nos separamos de Deus por conta do nosso pecado. O Senhor não se agrada do nosso pecado numa vida pecaminosa. A partir do momento que você peca, você é separado da presença do Senhor. E aí você precisa de Jesus, do sangue de Jesus, para ser restabelecido, para ser regenerado, para ser trazido de volta. A partir do momento que você é trazido de volta, você passa a ter comunhão novamente com o Senhor e leva uma vida inteira buscando não pecar mais. Então o pecado, ele faz parte da vida do homem, só que ele não pode ser tratado com naturalidade. Ele tem que ser combatido, ele tem que ser expurgado da sua vida. É possível viver uma vida santa? Sim, Jesus, ele é a prova disso. Ele viveu como homem entre nós, sem cometer um pecado sequer. E homens buscaram essa santidade, homens até mesmo antes de Jesus, como Enoque, por exemplo, que foi transladado de tanto agradar a Deus. Enoque era um exemplo de um homem que não se encaixava nos padrões da humanidade. Ele vivia além dessa vida pecaminosa que nós vivemos. Então devemos buscar uma vida santa, uma vida sem pecado. E o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Jesus é o nosso alvo. Jesus é em quem nós nos espelhamos, em quem nós queremos chegar, aonde nós queremos chegar. Quando você desobedece a Deus, quando você não faz o que Jesus faria, esse exercício, será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Você erra o alvo quando você faz o contrário, quando você não obedece a Deus, quando você não faz a vontade de Deus, você erra o alvo, você erra o caminho, você se desvirtua de Deus. Então, na sua vida cristã, na sua vida como crente, você sempre tem que estar buscando acertar o alvo, voltar ao caminho, ou seja, fazer a vontade de Jesus, acertar a vontade de Jesus. Para isso, você precisa conhecer a vontade dele, ou seja, ler a Bíblia, congregar, tirar suas dúvidas. Faça isso e você vai ter uma vida sem pecados. Amém? Que Deus abençoe. Estaremos postando aí, leia o capítulo, estaremos postando uma bateria de exercício. Faça, tire suas dúvidas e que Deus te abençoe. Até o próximo capítulo. Amém. Graça e paz, irmãos. A nossa quarta lição, que é sobre a Trindade. Eu vou olhar aqui um pouco para o lado por conta da apostila que está aqui, para eu me basear. Mas sim, a Trindade. Nós servimos um Deus trino, um Deus que é único. Nós não servimos a três deuses. É muito importante você entender isso. Nós não servimos a três deuses. Servimos apenas a um único Deus. Só que esse único Deus, ele, para se relacionar com o homem, ou seja, para se relacionar com você, comigo, com cada um de nós, ele se manifesta de três formas diferentes. A primeira delas, através do Deus Pai, criador de todas as coisas. Então Deus, ele se apresentou à humanidade como criador de todas as coisas, criou todas as coisas. Depois ele se apresentou na pessoa do Jesus, o Messias, o Cristo, aquele que se encarnou, viveu entre nós, se deu em sacrifício, morreu, ressuscitou e por intermédio do seu sacrifício é que nós somos salvos. E por fim, ele também se apresenta na pessoa do Espírito Santo, que é aquele que nos se relaciona com a gente. Hoje nós nos relacionamos com o Espírito Santo, aquele que habita dentro de nós, faz morada dentro de nós, quem nos exorta, nos ajuda, nosso amigo, nosso companheiro, está com a gente nos momentos de luta. Todos eles são Deus. Um único Deus que se apresenta, se manifesta de três formas diferentes. Então, estamos diante da Trindade, sendo que, contudo, são um. É muito importante você saber isso. Vamos lá. Em Gênesis 1, verso 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra.
ou seja, façamos nós o homem conforme a nossa imagem. Então você vê que na criação do homem, de todas as coisas, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo estavam presentes, estão juntos, fizeram todas as coisas. Então por que não eram anjos? Deus não estava falando dos anjos como eu já ouvi algumas pessoas falando. Quando Deus ele fala façamos, ele está falando sobre os anjos com as outras criaturas celestiais. Não é, porque se Deus estivesse falando com uma outra pessoa que não fosse Deus, ele estaria dividindo a sua criação. Então imagina, se os anjos estivessem com Deus e Deus falasse assim, façamos, vamos fazer juntos. Imagina que os anjos teriam criado todas as coisas junto com Deus. Então, para que Deus não dividisse a glória dele com mais ninguém, as pessoas que estavam com ele naquele momento também eram Deus, ou eram Deus. Um único Deus, que se dividia ou se apresentava de três formas diferentes. Então, aí na criação nós já vemos como Deus ele já se apresenta, já dá uma palhinha do que viria a ser a Trindade. Em 1 João, capítulo 5, verso 7, diz assim: pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Esses três são um. Então, a Bíblia assevera, acerta que nós vivemos e nos relacionamos com um único Deus que se apresenta, se manifesta de três formas diferentes: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. Em Mateus, capítulo 3, durante o batismo de Jesus, ele quando está se batizando, Deus olha para Jesus e diz: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, e o Espírito Santo vem sobre Jesus como uma pomba e repousa sobre Jesus. Então naquele momento é possível ver Jesus, o Espírito Santo e Deus juntos no batismo de Jesus. E aí, em Mateus 28, 19, Jesus dando instruções para os seus discípulos, ele fala assim: portanto, ide e fazeis discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê aí na ordenança de Jesus para que venhamos a pregar para outras pessoas e fazer discípulos. Ele fala sobre o Pai, fala sobre o Filho, que é Ele, e o Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela nos traz várias passagens em que fica muito claro que esse ensinamento de que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e os três são um e se manifestam de três formas diferentes, está muito claro. E para finalizar, um texto muito conhecido, que é a nossa bênção apostólica, 2 Coríntios 13, 13, diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, a se despedir da igreja de Coríntio, na sua carta, ele diz: o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, Deus ele é amor, Jesus ele é graça, favor imerecido, ele nos dá aquilo que não merecemos, mas ele dá porque nos ama. E o Espírito Santo comunga com a gente, ele se relaciona com a gente. E todo mundo, todos os três, as três pessoas, porque cada um deles são pessoas de personalidades diferentes, se relacionam conosco e por intermédio de cada um deles nós vemos a glória de Deus. Que Deus te abençoe nessa lição. Leia a apostila, a lição número 4. Qualquer dúvida, nos procure em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Vamos para a nossa quinta lição, que é o batismo das águas ou nas águas. O batismo ele é um ato simbólico. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está declarando que não mais vive por você mesmo, mas agora você vive nele, por intermédio dele.
Então, o batismo das águas ou nas águas significa exatamente isso. É um ato simbólico em que você morre para o mundo e vive para Cristo. Então você é totalmente submerso, você deita para trás como se estivesse na posição que o morto colocado, você deita nas águas, é totalmente imerso nas águas e você ressurge das águas. Então você é batizado sendo totalmente imergido e submergido de forma a declarar publicamente que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Em Mateus 28, verso 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma ordenância. Então se eu não vier a me batizar, ou as pessoas que não são batizadas, elas vão para o inferno? Não. O que vai definir a sua salvação ou não é você crer ou não que Cristo morreu por você. Ou seja, você tem os seus pecados perdoados. Você é remido pelo sangue do Cordeiro. Agora, resgatado pelo sangue do Cordeiro. Quando você declara publicamente, você afirma publicamente que você vive para Cristo. Existem alguns tipos de batismo. O que nós seguimos é o por imersão. Tem aquele batismo muito comum na Igreja Católica que só asperge água na cabeça da criança, conhecido como por aspersão. E nós, além de imergirmos, fazemos a partir do momento que a pessoa tem consciência do que está fazendo. Então, por isso não batizamos crianças. Qual é a idade certa para se batizar? Não tem uma idade certa. A gente imagina que, 10, 11, 12, 13, 14 anos, a pessoa tenha consciência do que quer da vida, do que está fazendo. Tem pessoas que amadurecem com 11, 12 anos. Tem gente que só vai amadurecer com 14, 15. Tem gente que vai amadurecer com essa idade, mas só vai aceitar Jesus com 30. Então, não tem uma idade certa para se batizar, e sim a consciência de que você está fazendo aquilo, declarando publicamente que está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo, porque Ele te salvou. Então, nós fazemos o batismo porque declaramos uma nova vida, que somos novas criaturas nele. Então, o batismo significa isso. É um ato simbólico em que nós declaramos publicamente em que morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Leia a apostila, a lição de número 5. Caso surja alguma dúvida, queira falar mais alguma coisa, nos procure, estamos disponíveis para te dar todo o suporte necessário. Amém? Isso significa o batismo nas águas. Eu creio que você vai ser muito abençoado, muito abençoada, que Deus vai mudar a sua vida, dar uma guinada na sua vida a partir do momento do seu batismo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para a nossa 6ª lição, a Santa Ceia. A Santa Ceia, a Santa Ceia, na verdade, ela foi instaurada no momento em que Jesus comemorava a Páscoa, que significa passagem. A palavra Páscoa, ela foi instituída lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel sendo subjugado lá no Egito. Então, na última noite que estiveram lá, Deus deu ordem para que eles se reunissem, matassem um cordeiro, aspergissem o sangue do cordeiro no portal das portas das suas casas, e naquela noite passaria a morte, o anjo da morte, sobre toda a cidade, mataria o primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, e de tudo morreria sendo primogênito. As pessoas que comemoraram a Páscoa e colocaram lá no umbral de suas portas o sangue do cordeiro,
não sofreriam com aquela última praga, a 10ª praga que afligiu o Egito. E ali, Faraó, com muito medo, liberou o povo e o povo conseguiu sair do Egito. E a partir daí começaram a comemorar a Páscoa, que é uma ceia em que se reuniam e comemoravam aquele grande milagre que Deus fez para libertar o povo do Egito. Jesus, numa certa noite, da mesma forma, era na última noite de Jesus vivo, ele se reuniu com seus discípulos e ali ele fez uma ceia que era uma janta. Eles jantaram e no momento em que estavam jantando e comemorando aquela Páscoa, que era aquela festa judaica, Jesus, ele pegou um cálice de vinho e falou: "Este é o meu sangue, que é o sangue da nova aliança." E todos tomaram junto com ele. E da mesma forma ele pegou o pão e partiu, dando graças, e disse que aquele era o seu corpo que seria dado em favor de nós. Então a Santa Ceia foi a última noite que Jesus esteve com os discípulos. Eles se reuniram para ceiar, ou seja, para jantar juntos, para comemorar a Páscoa. E ali foi instituído para nós como um memorial da última noite que Jesus teve com seus discípulos, e ele nos deu essa diretriz, essa ordem, essa ordenância para que nós, todas as vezes que nos reuníssemos, comemorássemos a ceia, a Santa Ceia, lembrando dele. Então a Santa Ceia, a partir do momento que você for batizado nas águas, se tornar membro da nossa igreja, Ministério Geração Viva Church, você passará a poder participar da Santa Ceia. Então naquele momento de Santa Ceia você vai receber um pão, vai lembrar do corpo de Cristo, vai cear. Você vai receber um cálice de suco de uva, vai lembrar do sangue que foi derramado, do sangue de Jesus que fez uma nova aliança. E você vai tomar daquele cálice e vai se lembrar dele. Então, a Santa Ceia, ela é a lembrança, o memorial do sacrifício de Jesus em nosso favor. Todas as vezes que ceiamos, nos lembramos dele. E aí, a Santa Ceia ela foi instituída na Páscoa, em que Jesus teve a sua última noite com seus discípulos. Qualquer dúvida, nos procure, leia a apostila, estamos muito disponíveis para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui para a nossa 7ª lição, que é mordomia cristã, o cristão e o dízimo. O dízimo, ele foi instituído ou dado pela primeira vez por Abraão, que ainda se chamava Abrão à época, quando ele guerreou com reis que haviam despojos. Despojos eram tudo aquilo que, quando você vencia uma guerra, você tinha direito de pegar todas as riquezas do povo que foi derrotado e levar consigo. Então, Abraão lutou contra aqueles reis e levou consigo a riqueza de 9 reis. E ao se encontrar com Melquisedeque, ele deu, diz a Bíblia, o dízimo de tudo. Ou seja, ele reconheceu o reinado de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, o sacerdócio de Melquisedeque, e entregou para ele a 10ª parte de tudo que tinha. E Melquisedeque, como recompensa ou como abençoou a Abraão. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E a partir daí, lá quando Deus ele deu as instruções para Moisés, ele também orientou ao povo que desse o dízimo. O dízimo é a 10ª parte, a 10ª parte de tudo que recebia, para manter os levitas. Levitas era a tribo que não possuía terras. Eles
tinham que se dedicar totalmente ao serviço da casa de Deus. Então todas as tribos de Israel, das 12 tribos, todas receberam terras e tinham que lavrar a terra, arar a terra, cuidar de animais para tirar o seu sustento. Contudo, a tribo de Levi, ela foi incumbida de cuidar do templo, cuidar das coisas de Deus. Então, os sacerdotes, os levitas, os que tocavam, os que limpavam, os que carregavam, tudo referente ao templo, ao tabernáculo, era a responsabilidade dos levitas. E as outras tribos tinham que dar a 10ª parte de tudo que cultivavam, que recebiam aos levitas, a tribo de Levi, para que eles tivessem o seu sustento, tivessem o seu mantimento. Então, assim foi instituído o dízimo. E ao longo da história bíblica, o povo de Deus sempre trouxe o dízimo. E não é diferente nos tempos atuais. Hoje nós também dizimamos, porque somos membros pertencentes ao corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Então, para que a obra do Senhor não pare, para que haja sustento, para que haja mantimento na casa de Deus, nós separamos a 10ª parte de tudo que temos e dedicamos à casa de Deus. Então, o que é o dízimo? Você que está se batizando nas águas, está se tornando membro da nossa igreja. Tudo que você receber em termos de recursos, você separa a 10ª parte, ou seja, 10%, e entrega na igreja, entrega na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Ou seja, o aluguel, conta de água, luz, toda a estrutura, compra de água, algum alimento, som, toda a estrutura da igreja. E se a igreja tiver que contratar algum funcionário ou abençoar algum irmão, compra de cesta básica, tudo se dá através dos dízimos. Então, o pastor, ele com os dízimos dos irmãos, ele organiza a estrutura da igreja e mantém a igreja. E as ofertas que são entregues também ajudam para que a igreja possa fazer maiores investimentos. Então, quando você se torna membro do corpo de Cristo, você contribui com o corpo de Cristo. E aí você tem como responsabilidade manter os levitas, que são todos aqueles que se dedicam à casa de Deus. Então, uma das suas obrigações é entender que você é mordomo. Por isso que a lição se chama mordomia cristã. Nós somos mordomos. Deus, ele nos dá, ou nos deu, tudo que temos. Tudo que você tem, o trabalho que você tem, a casa que você tem, o emprego que você tem, tudo que você tem foi Deus que te deu. Você é tão somente mordomo, cuidador, zelador daquilo que Deus te deu. E aí você separa 10% dos recursos que você recebe, do seu salário, que é da sua fazenda, e você entrega para que haja mantimento na casa do Senhor. Que Deus te abençoe, bons estudos, qualquer dúvida, nos procure em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Estamos na nossa última lição, a lição de número 8, vida de oração. A partir do momento que você aceitou a Jesus como seu Salvador e suficiente, você decidiu se batizar nas águas. Glória a Deus por essa decisão que você tomou na sua vida. Que Deus te abençoe por essa decisão. Você vai se batizar nas águas, se Deus quiser, em breve. E você se tornou membro da nossa igreja. A partir do momento que você se tornou membro da nossa igreja, você tem algumas obrigações. Nós já falamos isso nas lições anteriores. Você se torna, você passa a ter algumas responsabilidades enquanto pertencentes do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é vivo, ele é um organismo dinâmico e ele precisa que pessoas atuem para que ele continue
crescendo, evoluindo e fazendo a sua função, desenvolvendo a sua função. Mas que para que todas as engrenagens estejam funcionando bem e, consequentemente, o corpo todo esteja bem, você precisa cuidar de alguns aspectos da sua vida. Primeiro deles, você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É através da Bíblia que Deus fala com a gente. Ah, Deus fala comigo através dos louvores, usa um irmão. Sim, Deus ele fala de várias formas diferentes. A principal forma é a Bíblia. E a Bíblia é a forma como Deus fala com a gente. E como nós falamos com Deus? Nós falamos com Deus através da oração. Orar é falar com Deus. Por isso que a gente não se restringe a uma simples reza. Ah, rezar é errado? Não. Na Bíblia, lá em Mateus 6, contém a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e por aí vai. Sendo que a reza é um modelo que Jesus ele estava ensinando os discípulos. O problema muitas vezes é que nós pegamos essa reza do Pai Nosso e ficamos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e fica uma coisa mecânica. E não é só com a oração de Pai Nosso. Nós fazemos isso muitas vezes. Você vai dormir, obrigado Senhor por esse dia, abençoe em nome de Jesus, amém. E temos inúmeras orações robotizadas que entram no automático e a gente simplesmente fala e nem lembra o que está falando. A oração é diferente, é você parar, tirar um tempo e falar com Deus, contar o que sente, o que pensa, o que quer, agradecer. Então, orar é importante para que você fale com Deus. Deus ele fala com você e você fala com Deus. Devemos, segundo 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Então, ter uma vida de oração, ter hábitos de oração é muito importante. Não vai ser fácil no começo, bem como ler a Bíblia, bem como jejuar, são coisas que exigem de nós paciência, porque se você não está acostumado, vivemos uma guerra espiritual. O diabo e seus demônios não querem que você tenha uma vida de oração, não quer que você tenha uma vida de leitura da palavra, não quer que você tenha uma vida de jejum, porque são armas espirituais, são coisas que vão te deixar mais forte, mais próximos de Deus. Então devemos perseverar. No começo pode ser difícil, mas periodicamente, separe um tempo, de preferência diariamente, separe um tempo para ficar um pouco recluso, longe de outras pessoas, vá para o seu quarto, para o banheiro, saia para dar uma volta e comece a falar com Deus, comece a pensar nele, ouça um louvor, faça coisas que te conectam a Deus, dê uma leitura na palavra, enfim. A oração, a vida de oração faz parte da vida cristã. Se você quer ser um crente forte, um crente firmado, você precisa ter uma vida de leitura bíblica e uma vida de oração. Que Deus te abençoe poderosamente. Essa é a última lição que nós damos assim de forma bem rápida, só para te balizar do que estamos fazendo. Leia a apostila e nós em breve faremos uma aula com o apanhado geral de todo o assunto. E então leia, tire as dúvidas com a gente, nos pergunte, que temos um maior prazer de te ajudar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.